Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e sou um amigo de Jesus e estou aqui para compartilhar com você mais uma devocional de O Caminho de Stanley Jones. Nós estamos aqui na semana de número 24 e nós vamos ler a devocional de hoje, que é terça-feira, e Stanley Jones traz uma devocional que tem por título Passos para abandonar o tédio. Então começaremos a ver aqui alguns passos que ele nos traz aí para abandonarmos esse tédio que a gente já vem tratando nos últimos dias. E para isso Stanley Jones então nos dá aqui algumas referências bíblicas que eu gostaria de ler com você. A primeira delas está em Provérbios, no capítulo 4, versículo 22 e 23, que diz assim: Pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Está falando sobre as palavras de Cristo, né? Versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Uma outra referência é Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, que diz assim: O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E mais uma referência, Provérbios capítulo 13, no versículo 12, que diz: A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Então vamos ver o que Stanley Jones nos diz nessa devocional. Ele diz: Você provavelmente está entediado com essa minha conversa sobre tédio, sem mencionar como se livrar dele. Aqui estão os passos. Primeiro passo: faça esta pergunta para si mesmo e responda honestamente. Em um mundo que reluz com as novidades e oportunidades, por que eu estou entediado? Você pode responder: por causa das pessoas chatas e idiotas com quem sou obrigado a lidar. Ou, por causa da monotonia no meu trabalho. Ou ainda, porque a vida tem me decepcionado, estou frustrado. Todas essas respostas se referem a coisas exteriores a você. Em 9 de 10 casos, você está no caminho errado. Você é como um homem ardendo em febre que se vira de um lado para outro na cama, esperando em vão por um lugar frio, quando a febre está dentro dele. Se, abre aspas, o reino de Deus está dentro de vós, fecha aspas, Lucas 17, 21, o reino do tédio também está. Alguns africanos têm o costume de manter uma baga na boca para que tudo que comerem fiquem com o gosto dessa baga. Você provavelmente está mantendo na boca a baga de uma atitude errada em relação à vida. Então tudo que você come tem um gosto amargo ou não tem gosto. Segundo passo: você provavelmente encontrará uma destas duas causas para o seu tédio: o senso de atitudes morais e espirituais erradas, ou o sentimento de frustração em seu plano de vida ou trabalho. É muito provável que seja a primeira causa. Você é o seu próprio inferno ou o seu próprio paraíso. Terceiro passo: você provavelmente descobrirá que está pensando em si mesmo primeiro. Quando você não está no centro das coisas, você está entediado e infeliz. Você está em desarmonia com o grande desígnio e, portanto, está contra ele. O doutor Ira S. Weil diz: em certo sentido, a fadiga é uma consciência do tempo. Quando estamos fazendo algo de que não gostamos, ficamos de olho no relógio. Ou a fadiga se deve a uma falta de harmonia interior, a lutas interiores, ou mesmo uma fadiga proveniente de puro hábito. Todas essas são formas de fadiga neurótica. O normal é desconhecer o funcionamento do corpo e da mente. Uma vez que prestamos atenção nos órgãos, logo adquirimos o hábito de referirmos a nós mesmos. Nada é mais cansativo. Para desfrutarmos de total liberdade da fadiga, devemos fugir de toda consciência de ocupação, esforço, tempo, ego. Fecha aspas. A oração: Ó Cristo, vejo que estou entediado comigo mesmo, porque tenho vivido com um ego errado. Preciso ser endireitado internamente.
porque meus passos são fúteis. Minha futilidade está sempre comigo e em mim. E agora quero ser purificado. Então, lava-me por fora e por dentro, e purifica-me com fogo, se necessário for. Amém. Então, a afirmação do dia, que diz: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Salmo 34, versículo 5. Stanley Jones vai trazer para nós aqui algo muito interessante. Ele vai tratar o tédio e falar que muitas vezes a gente culpa o tédio que a gente sente, essa fadiga e esse cansaço interior nosso a coisas externas. A gente tende a colocar a culpa do cansaço que nós sentimos na vida nas pessoas, cansaço que a gente sente por causa de falta de oportunidades, ou porque eu tive uma privação de um determinado recurso, algo assim, e a gente atribui a esses fatores da vida como a causa do nosso cansaço, da nossa fadiga, do nosso tédio interior. Mas o Stanley Jones vem trazer aqui para nós exatamente uma outra visão. Ele fala para nós que o tédio, ele é algo interno. E isso me fez pensar numa pesquisa que uma vez eu li sobre, que eu achei muito interessante, que mostrava para nós o trabalho de médicos cirurgiões que muitas vezes gastavam horas e horas e horas dentro de uma sala de cirurgia, chegando a ficar 18 horas dentro de uma sala cirúrgica, num momento de tensão ali, fazendo procedimentos seríssimos, onde ele não podia ali errar. E mesmo passando todas essas horas, todos os dias, em trabalhos extremamente estressantes, esses médicos se sentiam felizes, realizados e renovados. Por quê? Exatamente por causa do que Stanley Jones falou. O tédio, ele não vem de fatores externos. Talvez se você leve uma rotina de trabalho como essa de um médico, você se sinta muito cansado ou se sinta com vontade ali de extravasar aquele tédio e reclamar de algo. Mas veja, o tédio está dentro. Como aquele médico, ele encontra um propósito naquilo que ele está fazendo, ele não interpreta aquele fator externo como algo ruim, mas como algo bom. O tédio está dentro. Lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 15, diz assim: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. O que eu tiro de lição sobre isso? Nós precisamos mudar a nossa visão sobre o mundo, sobre a vida, para que a gente entre novamente no caminho. A gente deve focar em Jesus Cristo, na abundância de Cristo. Por quê? Se nós vivemos os nossos dias como oprimidos e infelizes, como diz aqui em Provérbios, todos os dias são infelizes. Se eu quiser viver os meus dias como oprimido, basta eu olhar para a vida e as situações ao meu redor com um olhar de escassez. Mas da mesma forma, em Provérbios diz que o coração bem disposto está sempre em festa. Como que eu posso ter todos os meus dias sempre em festa? É claro que vem dias difíceis para todos nós. É claro que todos nós enfrentamos lutas no nosso dia a dia. Então isso nos prova que Provérbios está falando para nós sobre uma decisão. Não é que nós teremos todos os dias sem fatores externos que tentam atrapalhar a nossa alegria. Não. Lutas vêm, problemas vêm, situações vêm. A vida é difícil, nós sabemos disso. Mas quando nós encontramos o foco no lugar certo, que é o caminho, que é Jesus Cristo, e isso é uma decisão, os nossos dias se tornam felizes. Quando o meu foco está em Cristo, a minha interpretação sobre a minha vida, sobre o meu dia, sobre as situações que estão ao meu redor, mudam completamente. Então pense sobre isso. Não são os fatores externos que vão definir a sua alegria, mas o que vai definir a sua alegria é o seu foco em Jesus e estar no caminho. Porque Jesus Cristo é aquele que te oferece uma abundância para que você viva um dia maravilhoso e arranque de vez o tédio e a tristeza e o cansaço da sua vida. Que Deus te abençoe, que você receba a vida de Cristo para viver esse dia e nós nos vemos amanhã.